Tem um recado aqui para o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, que está pressionando para fiscalizar as eleições. Ministro, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, pelos militares, principalmente pelos recrutas e soldados, tá? Das Forças Armadas. Antes do senhor pressionar o ministro para fiscalizar as eleições, os militares fiscalizar as próximas eleições, seria ótimo que o senhor ministro o Paulo Sérgio Nogueira, viesse a público explicar ao povo brasileiro, porque até hoje não foi explicado, o caso do engenheiro da usina de Itaipu, o José Jobim. O senhor lembra desse caso, ministro? Que o José Jobim foi morto porque descobriu aquele desfalque de 10 bilhões da usina e era militares, e era das Forças Armadas. O senhor também, antes de começar a pressionar, tumultuar as eleições aqui no nosso país, você deveria vir ao público e explicar o caso do Rio Centro, que foi militar também, que tentou, através da bomba, impedir a volta à democracia, que o povo voltasse a ter o seu direito de votar, eleições livres. Outra coisa, senhor ministro Paulo Sérgio Nogueira, que posa de superministro, de pessoa íntegra. O senhor deveria aproveitar e vir a público explicar para o povo brasileiro por que a construção no governo militar da Ponte Rio-Niterói, que estava orçada em 2 bilhões e meio de dólares, acabou por 10 milhões de dólares. E o presidente, outro militar, o Costa e Silva, no auge da sua humildade, colocou o nome da ponte Costa e Silva, o nome dele. O senhor tem que explicar, senhor ministro, antes de estar querendo tumultuar as eleições democráticas do nosso país, o porquê vocês, militares, decretou o AI-5, que tirou todos os poderes políticos do povo brasileiro. Outra coisa que o senhor deveria explicar para o povo brasileiro, que até hoje vocês não explicaram, porque vocês empossavam governadores na época. Também o senhor teria que explicar. São tantas coisas, senhor ministro da Defesa, que o senhor deveria explicar. Para ser uma pessoa cristalina, deveria explicar antes de meter o bedelho, como meu pai falava, numa eleição que nunca deu problema. Inclusive, o seu chefe aí foi eleito na eleição passada. Os filhos dele foram eleitos a semana passada, a eleição passada. Outro ponto principal, senhor ministro, que eu gostaria de ouvir muito o senhor explicar para o povo brasileiro, antes de querer tumultuar o pleito agora de outubro de 2022. Seria ótimo, a oportunidade é essa. Não deixe passar essa oportunidade de o senhor vir a público e explicar para o povo brasileiro como que aqueles 30 quilos de cocaína entrou dentro de uma aeronave da Força Aérea Brasileira. O senhor ministro, já que quer tanto, tem tanto desejo de fiscalizar as urnas eletrônicas, mas não conseguiu fiscalizar uma aeronave da Força Aérea Brasileira que entrou com toda aquela droga. Até hoje queremos saber. O senhor também aproveita, senhor ministro. Foi um pronunciamento nacional, em rede nacional, e explica como é que foi aquele caso do desvio de 10 bilhões de dólares do
general, eu tenho o nome do general aqui, senhor ministro, do Newton Cruz. Até hoje não foi explicado. Aproveita que os holofotes da imprensa estão em cima do senhor e explica todos esses casos de corrupções. Todos aqueles atos que os militares cometeram na nossa história aqui recente do nosso país. Durante o governo de vocês, senhor ministro, nós não poderíamos votar, porque vocês não deixavam que o povo votasse. Agora querem fiscalizar uma eleição democrática, como se vocês, militares, entendessem de democracia? A história do nosso país prova e mostra que vocês, militares, não entendem nada de democracia. Vocês são inimigos da democracia. Não entendem nada da eleição livre. Tanto é que vocês impediram essa prática cidadã com aquele AI-5. Eu gostaria que o senhor viesse a público, e olha que eu acredito que tem milhões de brasileiros fazendo essa mesma pergunta, hein? Para que o senhor viesse explicar todos esses fatos. O porquê a Transamazônica, vocês embolsaram, os militares embolsaram tantos milhões de dólares e não concluíram só 65 quilômetros. Seria ótimo. A oportunidade é essa, senhor Paulo Sérgio Nogueira. Aí aproveita, ministro. Sabe o que o senhor faz? Porque o senhor demonstrou, senhor ministro Paulo Sérgio Nogueira, tanto o senhor como o nosso presidente demonstram que não tem o mínimo de conhecimento da Constituição do nosso país. O senhor, em uma entrevista, repetiu que o presidente, o capitão, fala sempre que o exército é dele. E o senhor concordou na entrevista. Ministro Paulo Sérgio Nogueira, olha só. O exército não é do Bolsonaro, o exército não é seu, o exército não é de nenhum general. O exército é um órgão do Estado, não é um órgão do governo. Sabe o que significa? Vou lhe dar uma lição agora de direito constitucional. Significa que os presidentes, que é um cargo transitório, vai passar e as Forças Armadas vão continuar. Não é de governo. Como é que o senhor concorda com um absurdo desse? Demonstra que o senhor é incapaz, demonstra que o senhor não entende nada de democracia, o senhor não entende nada de direito constitucional. O senhor está querendo só tumultuar a nossa eleição. Eleição essa reconhecida no mundo todo como uma das maiores eleições democráticas do mundo, que foi através desse sistema, senhor ministro Paulo Sérgio Nogueira, que foi eleito o seu capitão, que foi eleito os filhos do seu capitão. O senhor ministro, para querer fiscalizar as eleições nossas, democráticas, deveria demonstrar um mínimo de qualidade. Mas eu sei que o senhor não tem como demonstrar, porque se o senhor tivesse como demonstrar que tem qualidades para fiscalizar algo, o avião presidencial não teria entrado, alguém não teria entrado com 30 quilos de cocaína dentro do avião presidencial. Se o senhor é incapaz, o seu exército é incapaz de fiscalizar uma aeronave presidencial, imagina uma eleição com 150 milhões de votos. O senhor me dá licença, o senhor saia de cena, porque o senhor já está fazendo um papel ridículo. O senhor está querendo competir com o nosso capitão, para ver qual dos dois é mais ridículo, nas afirmações vazias e nos comentários sem lógica, que é o que o senhor fez quando se referiu às Forças Armadas, que era sua. Até que o senhor prove o contrário e demonstre e prove que não foi os militares que mataram José Jobim,
do caso lá de Itaipu, que foi desviado daqueles 10 bilhões de dólares, aqui na minha pessoa, o senhor não tem o mínimo de credibilidade. O senhor, através das Forças Armadas, para mim é tudo suspeito. Vocês já demonstraram que não são a favor da democracia. Vocês são a favor da ditadura. Boa parte do brasileiro eu reconheço que queira a volta da ditadura, até porque não entendem, nunca estudaram o que foi o período de vocês no poderes aqui do nosso país. Mas, graças a Deus, a maioria do brasileiro não quer a volta de vocês no poder, porque sabe como é que foi e não querem que a história se repita. Então, pelo amor de Deus, não faça, senhor ministro Paulo Sérgio Nogueira, o ouvido dos brasileiros de pinico para estar falando tanta bobagem. Tá bom? Esse é um recado que eu tenho para o senhor ministro Paulo Sérgio Nogueira, que pare de querer pressionar o judiciário e querer tumultuar as eleições agora, o pleito de 2022. Mostre prova para o povo brasileiro que o Exército não teve nada a ver com a morte do José Jobim, com o desvio de milhões de dólares dos generais. A única coisa que eu tenho certeza que eu não consegui provar é que não foi os militares que empossavam governadores biônicos. Se reuniam ali nos porões da ditadura e decidia qual puxa-saco de vocês ia ser governador de tal estado. Vocês querem essa volta, mas essa volta o povo brasileiro não vão permitir que volte. Tá bom? Isso é só um recado, ministro, com todo respeito. Mostre que o senhor, que as Forças Armadas merecem confiança. Não é assim através da pressão que vocês vão conseguir voltar ao poder e dominar e implantar aqui outra ditadura. Tá? Não é através de pressão, é através de diálogo e de convencimento. Então convença o povo brasileiro que todas essas afirmações que eu fiz aqui são falsas, que as Forças Armadas são dignas, porque até no momento exato que eu estou fazendo esse vídeo, para mim dignos são os recrutas, os soldados e os cabos. Daí para cima eu já não coloco minha mão no fogo. Tá? Principalmente quando se trata de general e coronel. Tá bom, ministro? Isso aqui é um desabafo de um cidadão brasileiro, tá? Que estou usando o meu direito constitucional para vir aqui fazer o meu desabafo. Não estou me omitindo, estou aqui mostrando a minha cara, como diz a lei. Tá bom, ministro? É só um recado que eu queria dar. Mostra para o povo brasileiro que vocês são dignos de confiança. Explica para o povo brasileiro todos esses casos de corrupção e falcatrua que houve no governo de vocês. Convença o povo brasileiro. Enquanto não, se esconda. Enquanto não, é como diz alguns conhecidos que eu tenho. Enquanto o senhor não conseguir provar e mostrar que vocês são dignos de confiança, é uma coisa que eu acho difícil. Eu acho muito difícil vocês conseguirem provar algo. Eu estou falando de pessoas conscientes. Não estou me referindo às pessoas que têm ideias de que vocês no poder foram o paraíso aqui no Brasil, que não foi. Não foi. A história está aí para mostrar. Então, me dá nojo, me dá ranço ver o senhor falar que o exército é do presidente Bolsonaro. O exército não é do presidente Bolsonaro, não é seu o exército, as Forças Armadas não é dele nem sua. As Forças Armadas são nossa, do povo brasileiro. Pelo amor de Deus, tenha vergonha de falar uma bobagem dessa que o senhor falou em rede nacional para a imprensa toda. Agora fica servindo de chacota para a imprensa e para a imprensa internacional. É bem empregado. Tá? Se o senhor não tem neve nada
explica todos esses casos que eu falei aqui. Tá? Fui. Isso é só um desabafo de um cidadão que está de saco cheio de tanta mentira do senhor e do capitão. Que o senhor está servindo para ele como um garoto de recado. Tenha um mínimo de dignidade. Se dê o respeito.